Hoje nós vamos falar sobre um acessório utilizado na técnica biofuncional e que foi criado por Ricketts nos anos 70, que é o famoso arco base ou arco utilidade. Esse acessório ele pode ter a serventia de ser utilizado não só na técnica biofuncional, mas por alguma razão você usá-lo no nivelamento para corrigir sobremordida, usá-lo nas mecânicas para fazer ancoragem, usado nas mecânicas para fazer o uso dos elásticos. E nós demonstraremos hoje como se confecciona um arco base. Originalmente, o arco base ele foi idealizado para ser confeccionado num fio quadrado 16 por 16. Mas nós iniciaremos fazendo no 17 por 25, que é o que nós gostamos. Essa diferença não é importante no resultado final e, portanto, por nossa preferência, usaremos o 17 por 25. A característica desse arco base que nós vamos confeccionar é que nós partimos de um arco pré-contorneado do fio de aço 17 por 25. Na confecção do superior, nós iremos tirar já a sobra de fio, porque isso será colocado e mensurado na boca do paciente e provavelmente irá incomodar o paciente. Então, já tiramos um pedaço do fio pré-contorneado e a partir de um fio menor, ele será mensurado usando dentro da boca do paciente. Se coloca o arco base, posicionando o fio entre os incisivos e marca-se as distais dos laterais de 2 milímetros em média para que seja iniciado as dobras do arco base. Uma vez marcados os fios, iniciaremos a confecção do arco base sempre começando da bateria anterior para a posterior. Usa-se um alicate, que é o alicate de Nancy, que tem esses marcadores no alicate, e você escolhe a altura que você quer deixar as dobras do arco base. Escolheremos aqui a altura número 2 do alicate de Nancy. Portanto, sempre da região anterior para a posterior, você vai confeccionar fazendo as dobras. Primeira dobra em 110 graus de abertura. Escolhe-se a altura 2, e retorna-se o fio para que ele fique novamente paralelo à parte anterior. Repete-se do lado oposto, sempre procurando fazer simetricamente os ângulos e as marcações. 110 graus, 2 como marcação. Utilize sempre a parte posterior do alicate. A parte anterior é para marcar, a parte posterior é onde você trabalha fazendo as dobras. E retorna à posição inicial. Quando você fizer esta dobra, você tem a primeira parte do arco base. Checa-se o paralelismo, conferindo se as duas porções estão paralelas. Se estiverem paralelas, ok. Vamos para a parte posterior do arco base. De novo, mensurando na boca do paciente, se posiciona o arco base, centraliza na marcação. Ok. Ok. E próximo ao tubo, na parte posterior, 2 milímetros antes da entrada do tubo, 2 milímetros, você novamente marca a entrada dos tubos. De um dos lados, repete do outro lado. Marcando-se 2 milímetros. Depois de ter marcado, vamos confeccionar a parte posterior do nosso arco base. Na porção posterior do arco base, de novo usando o alicate de Nancy, segura o alicate nesta secção do fio e você vai dobrar agora em 90 graus o fio, 90 graus. De novo, marcação de 2, a mesma que você usou na frente.
sempre usando a parte posterior, volta em 90 graus de novo. Repete do outro lado. Segura-se na sua marcação. Dobra em 90 graus. Usa a marcação 2. De novo, retorna em 90 graus. Quando fizer este procedimento, você terminou a confecção do arco base. Checa-se sempre o paralelismo. Coloca-se sobre uma superfície plana para avaliar se o arco base está ou não paralelo. Corta-se a parte posterior do arco base para que fique só o comprimento do tubo do molar e sobre apenas uns 2 milímetros de cada lado. E você teria o arco base confeccionado partindo de um pré-contorneado. Agora está na hora de você avaliar paralelismo, reintroduzir na boca do paciente e checar as angulações. Ele é um acessório auxiliar, portanto, ele vai sempre no tubo auxiliar. Cheque os comprimentos, veja se os comprimentos estão adequados. Dois milímetros da entrada do tubo. Ok. Porém, o arco base está passivo. Qual é a ativação que se usa no arco superior? No arco base superior, a única ativação que nós preconizamos é fazer uma dobra de intrusão na parte posterior do arco base. Portanto, com o alicate Wingard, segura-se nesta porção do fio e de 30 a 45 graus você fará uma dobra no arco base, na sua parte posterior, de 30 a 45 graus, sempre procurando manter o paralelismo das ativações. Confeccionadas essas ativações, você confere se não incorporou o torque no arco base. Portanto, com alicate de torque, você vai conferir os torques. Conferir os torques. Não incorporou nenhum torque? Não. No arco superior, então, está feito o nosso arco base. Como ele é utilizado na técnica biofuncional para fazer o uso de elásticos intermaxilares, nós vamos agora checar a inclinação e colocar aqui na secção anterior do arco base os acessórios. Antes de colocar os acessórios, vamos escrever os nomes das partes do arco base. O arco base, ele tem esta porção anterior que entra no slot dos 4 incisivos, se chama secção anterior do arco base. Esta parte que sai da porção anterior do arco base, que se chama escalão vertical anterior. Esse escalão é que tem um ângulo de 110 graus, ele não é um ângulo reto. Esta parte posterior do arco base se chama secção gengival do arco base. Ela não toca, não pega em nenhum dos brackets da bateria posterior. Como aqui eu tenho o escalão vertical anterior, aqui eu tenho o escalão vertical posterior do arco base. O escalão vertical posterior tem um ângulo de 90 graus. E depois eu tenho esta parte que entra no tubo auxiliar, que se chama secção molar do arco base. Portanto, escalão vertical anterior, escalão vertical posterior, secção molar, secção anterior do arco base, secção gengival. Confeccionado o arco base, vamos colocar os acessórios para fazer o uso de elásticos nele.
Então nós usaremos aqui no escalão vertical anterior a colocação dos gurins. E esses gurins serão colocados de forma que sejam os apoios do arco base. Vamos checar se o arco base está bem confeccionado e qual a posição ideal do arco base em relação à bateria anterior. Quando você fizer as ativações da secção posterior do arco base, do escalão secção molar, o arco base deverá ficar de 2 a 3 milímetros afastados dos incisivos. Então, qual é a ativação ideal para que um arco base não gere uma força de intrusão muito forte, muito pesada? É que ele fique de 2 a 3 milímetros do limite cérvico-gengival. Então, esta dobra de 30 a 45 graus sempre será feita, confeccionada e checada se na região anterior ele levanta a secção anterior do arco base entre o limite cérvico-gengival 2 a 3 milímetros acima. Esta é uma ativação perfeita. Vamos inserir e o único acessório que vai ser colocado serão os acessórios do uso dos elásticos, que são os gurins ou os hooks. Portanto, este é um arco base que tem a característica de servir como ancoragem para as mecânicas de classe 2. Vejam que ele vai sobre um fio principal que no máximo ele deve ser um fio calibre 16 de níquel titânio ou aço, mas 16, porque na secção anterior aqui ela se encaixa junto ao slot passando o fio principal, que é um contínuo calibre 16. E o segundo fio, que é o arco base, deverá entrar junto, só nos 4 incisivos. O arco base, portanto, tem a característica de ter como apoio apenas o tubo auxiliar dos molares e 4 incisivos, deixando livre a bateria posterior. Vamos confeccionar o arco base inferior agora. Uma vez finalizado a confecção do arco base superior, eu já coloquei aqui os acessórios para o uso dos elásticos, que são os hooks. Poderiam ser colocados hooks ou gurins. Esses hooks ou gurins irão sempre no escalão vertical anterior, que tem esta característica de ser angulado em 110 graus. O arco base inferior ele segue o mesmo modelo de confecção. Eu já deixei confeccionado o inferior, porém ele é diferente na característica de ativação do arco base. Como eu disse, a ativação do arco base superior, na técnica biofuncional, ela só é uma dobra ali na parte da secção molar. Esta dobra que tem de 30 a 45 graus, que se chama tip back, é que vai marcar esta região. Agora, uma vez finalizado a confecção do arco base superior, eu já coloquei aqui os acessórios para o uso dos elásticos, que são os hooks. Poderiam ser colocados hooks ou gurins. Esses hooks ou gurins irão sempre no escalão vertical anterior, que tem esta característica de ser angulado em 110 graus. O arco base inferior ele segue o mesmo modelo de confecção. Eu já deixei confeccionado o inferior, porém ele é diferente na característica de ativação do arco base. Como eu disse, a ativação do arco base superior, na técnica biofuncional, ela só é uma dobra ali na parte da secção molar. Esta dobra que tem de 30 a 45 graus, que se chama tip back, é que vai marcar esta região. Agora, uma vez finalizado o arco base superior, já deixei ele aqui com os hooks que vão no escalão vertical anterior. Eles serão um suporte para as mecânicas. O inferior tem a mesma característica de confecção. Então, a confecção do arco base inferior segue o mesmo modelo do superior. Veja que você tem que ter paralelismo, você tem as mesmas porções, as mesmas partes. Ele será também inserido no arco, no tubo auxiliar do seu molar. Só que ele tem uma característica diferente. Eu vou ativá-lo de forma diferente. No arco inferior, como ele é o apoio, ele é a ancoragem para o uso de elásticos, ele tem como objetivo
manter os molares, que são os molares que têm o tubo duplo, porque ele é um tubo acessório, ele é um dispositivo acessório, ele vai no tubo acessório. Ele será introduzido aonde você colocar o tubo duplo. Aqui no caso dos molares, eu coloquei nos primeiros molares, portanto, tubo duplo auxiliar ficará por aqui. Mas como ele suporta o uso dos elásticos de mecânica que irão aqui fazer a pressão sobre o molar, ele tem que ter uma característica para poder ancorar esse molar. Na secção molar do arco base, para poder manter a ancoragem dos molares em posição, serão feitas 3 ativações aqui na secção molar. A primeira, um torque, que colocará a raiz para a porção lingual e a coroa para vestibular, ancorando o que nós chamamos de ancoragem cortical. Ele será feito uma dobra de intrusão, que é de 30 a 45 graus, para que fique de 2 a 3 milímetros do limite cérvico-gengival dos incisivos, e terá uma dobra que se chama tip back, ou o desvio caudal. Ok? Vamos fazer essas 3 ativações então. Para fazer o torque, vamos usar o alicate de torque de tweed, sempre manuseando os 2 alicates. Portanto, com um dos alicates próximo ao escalão vertical posterior, você segura um dos alicates de torque, e com outro alicate próximo também ao escalão vertical posterior, você dá um torque girando na secção do fio, para que ela vá para a vestibular, a coroa, e lingual, a raiz. Depois de confeccionada essa primeira dobra, confere-se se o torque está adequado. Ele não deve ser um torque muito grande, ele é um torque pequeno, passando sobre o alicate. Repete-se do lado oposto, da mesma forma. Trava-se no escalão vertical posterior próximo a ele com um dos alicates, e com o segundo alicate gira-se o arco base. Colocando de novo, coroa para vestibular, raiz para lingual. Confere-se novamente do lado esquerdo o torque, veja se ele desceu. Se ele não tiver um torque suficiente, aumente. Ele deve ser um torque pequeno, não é um torque que vai agregar uma pressão muito grande sobre os dentes. Está suficiente. Os dois devem manter um paralelismo também da quantidade de torque. Feita a primeira ativação, que é o torque, com um alicate, um engarde, você vai fazer o tip back, ou dobra de intrusão. Esta dobra novamente, feita de 30 a 45 graus, com o dedo mesmo, e conferida sobre os incisivos, ficando de 2 a 3 milímetros do limite cérvico-gengival. Faça a sua dobra, confira o paralelismo das 2 dobras. Estando paralelas, a última das ativações, segurando no escalão vertical posterior, você dá o desvio caudal. Um pequeno ângulo que você quebra a tendência de giro dos molares. Então, o desvio caudal. Ele não precisa ser muito acentuado, ele tem a característica apenas de quebrar a tendência de rotação dos molares durante o uso dos elásticos. E assim nós temos, basicamente, o arco base, que é o inferior. Está aqui. Muito bem, agora está na hora de conferir, inserindo novamente nos tubos dos molares, conferir as inclinações, a posição, se está de 2 a 3 milímetros. Insere-se de um dos lados, insere-se do outro lado. E confere-se se essa inclinação, aqui na região anterior, está abaixo do limite cérvico-gengival de 2 a 3 milímetros. Não precisa ir a fundo de sulco, senão a pressão fica muito intensa. Estando aqui de 2 a 3 milímetros, é suficiente.
Uma vez conferido isso, posiciona-se o arco base. De novo, ele mantém a característica de ter a capacidade de intrusão da bateria anterior, e com estas dobras de ativação que eu comentei, que é o torque, o desvio caudal e o tip back, que é a dobra de intrusão, ele mantém ancorados os dois molares para que eu possa fazer o uso das mecânicas de classe 2, apoiado nesse molar. Percebo que também no arco base inferior, ele é um arco que só pega os 4 incisivos, os molares, e deixa livre a bateria posterior, bilateralmente, com fio contínuo, sempre por debaixo, 0,016 polegadas, ou de níquel titânio ou de aço. E assim, vamos prender o arco base e estaria pronto estas duas dobras que vai no inferior e no superior com a mesma característica. Finalizada a confecção dos dois arcos bases, estamos aqui na técnica biofuncional com arco base superior e inferior. Essa característica dos arcos bases, eles irão cumprir um objetivo muito importante. Não só usar os molares como ancoragem e servir para o uso dos elásticos de mecânica, que nós vamos demonstrar agora, como também para a intrusão dos incisivos. Portanto, o arco base cumpre uma dupla função: ancorar os molares para fazer o uso das mecânicas e, ao mesmo tempo, ser um acessório de intrusão dos incisivos. Característica da biofuncional: as mecânicas são realizadas enquanto passa-se um fio inferior, calibre 0,016. A mecânica é realizada durante o nivelamento, portanto. Quando você finalizar o nivelamento, você remove os arcos bases, termina a sequência de fios e é para ir para acabamento só. Não tem mais a fase da mecânica ao final do nivelamento. Só falta agora a inserção dos elásticos de classe 2. Como eu disse, eles irão aonde eu ancorei, ou seja, molar inferior, e vem até o hook superior. Pronto. Insere-se de um dos lados e insere-se do lado oposto, sempre indo como característica dos molares inferiores, aonde eu ancorei, até a região anterior, que são o escalão vertical anterior. Isto é a técnica biofuncional. Esses elásticos irão ser utilizados em média de 6 a 8 meses, depende da gravidade da classe 2 do nosso paciente, e eles terão uma força entre 200 a 250 gramas. O arco base, então, estará cumprindo o papel de sustentar todo esse sistema, corrigindo a sobremordida e corrigindo a relação de classe 2.